Abra o seu coração, esta é a segunda ministração. O tema da mensagem de hoje diz assim: participa dos meus sofrimentos. Vamos ler a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, quero ler com vocês versículos de 1 a 6 e também o versículo 15. Acompanhe. Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Interessante, queridos, que o capítulo 2 de 2 Timóteo começa exatamente com o tema dessa conferência. Tu, pois, filho meu, ou noutra versão, tu, porém, filho meu. Essa expressão tu, porém, dizíamos ontem, é um convite, é um clamor para que Timóteo, o destinatário imediato dessa carta, para que ele pudesse se posicionar frente a todos os problemas do seu tempo. Ontem na mensagem nós fizemos apenas uma breve introdução, fizemos um panorama e uma contextualização do momento, do tempo em que Paulo escreveu essa sua última epístola. De 14 epístolas de Paulo, esta foi a última de todas elas. Então nós mostramos não somente o contexto, mas também o espírito dessa carta. É importante nós tocarmos nessas duas questões, o contexto, ou seja, quais eram os acontecimentos que estavam ali tendo lugar naquela ocasião em que Paulo escreve, ou seja, quais eram os acontecimentos que moveram o apóstolo Paulo a escrever esta epístola, e portanto qual é o espírito que Paulo imprime nesses 4 capítulos, nesta carta, ou qual era o sentimento e o encargo do apóstolo Paulo. Deus é tão maravilhoso que nesses dias finais em que nós estamos vivendo, o Senhor nos convida a uma conferência como essa, a fim de nós entendermos que o contexto no qual Paulo escreveu esta carta é um contexto semelhante ao que nós hoje estamos vivendo, de modo que o espírito dessa carta também serve para que cada um de nós sejamos motivados. Por isso nós devemos ouvir essa ministração, ouvir essa carta, como se ela tivesse sido escrita diretamente para cada um de nós, servos de Deus, obreiros de Deus, discípulos de Cristo, que vivemos nos últimos dias da história da humanidade. Ontem, falando sobre o contexto, nós vimos que o contexto de Paulo, ali no primeiro século, era um contexto em que nada contribuía para o bem da igreja. A igreja estava vivendo momentos muito difíceis. Primeiro porque Paulo, o apóstolo dos gentios, ele estava preso, era a sua segunda prisão, estava preso em Roma, preso num calabouço, e Paulo, sabendo que ele foi chamado por Deus para ser um guardião do evangelho, para ser aquele que não somente haveria de receber o evangelho por revelação divina, mas ele deveria ser aquele que guardava dentro de si como um depósito, guardando ali esta verdade, a pureza do evangelho, porque muitas heresias estavam se infiltrando na igreja naquele tempo, e Paulo sabia que ele não sairia da prisão, e não teria como dar continuidade ao seu ministério de guardar a palavra e de pregar a palavra.